Vamos apresentar agora o DSR da rota Terminal Raiz em Marabá para a Oleoplan Indústria de Biodiesel em Vila Nova, Nome Açu, estado do Pará. Saindo da base da Raiz de Marabá, 2 quilômetros depois você vai chegar nesse trevo da BR-150. Então, essa BR aqui é uma rodovia de pista simples, muito movimentada, e aqui o trânsito é muito rápido. Então, é um cruzamento de pista perigoso esse aqui. Você vai parar o caminhão na posição perpendicular, avaliar os 2 sentidos de fluxo e, quando estiver tudo tranquilo, realizar um cruzamento de pista seguro, virando à esquerda, sentido Marabá. 9 quilômetros depois, você vai chegar nessa rotatória aqui, na cidade de Marabá já. Aqui é muito um trânsito intenso de muitos veículos pesados e veículos de automóveis e muitas motocicletas, né? Então, nessa rotatória aqui há uma cerca eletrônica de 30 km por hora e você tem que ter muita atenção aqui, porque você vai fazer uma conversão aqui, circular essa rotatória e seguir reto, sentido Morada Nova, mas com muita atenção a essa rotatória. Passando a rotatória lá do quilômetro 9, você vai seguir, vai atravessar, fazer toda uma área urbana, um percurso longo de área urbana no perímetro urbano de Marabá e vai atravessar a ponte. Depois da ponte você vai chegar em Morada Nova, né? Morada Nova vai encontrar uma outra rotatória. Você vai seguir aqui à sua direita e vai pegar agora a BR-222, sentido Rondon do Pará. 54 quilômetros depois de Morada Nova, você vai chegar na cidade de Bom Jesus do Tocantins. Uma travessia urbana, você faz pela pista simples, ela tem vias marginais, mas tem também usuários vulneráveis sobre a pista, ok? 14 quilômetros depois de Bom Jesus do Tocantins, vem o povoado Carne de Sol, onde tem um posto fiscal com parada obrigatória, né? Parada feita nesse acostamento. 11 quilômetros depois de Carne do Sol, vem a cidade de Abel Figueiredo. Também é uma travessia urbana, com presença de usuários vulneráveis. Redobrar os cuidados, checar os retrovisores com maior frequência. Em Abel Figueiredo tem um ponto de apoio, ponto de parada autorizado, é o posto WR, ok? Esse posto WR oferece condições para parada de 30 minutos, para refeição e pernoite. 43 quilômetros depois de Abel Figueiredo, você vai chegar na cidade de Rondon do Pará. Também travessia urbana com presença maciça de usuários vulneráveis. Todas essas travessias urbanas têm cercas eletrônicas de 55 km por hora, ok? Vale ressaltar que nesses 43 quilômetros entre Abel Figueiredo e Rondon do Pará é um trecho sinuoso, ó. Tem cinco curvas acentuadas, todas com cercas eletrônicas de 65 km por hora, ok? E também com aclives e declives, tá certo? Então redobre a atenção quando for entrar nesse trecho para que façam o uso correto do freio motor e entre em velocidade de acordo com o estabelecido, abaixo do estabelecido pelas cercas eletrônicas. Atenda o rotograma falado. E 41 quilômetros depois de Rondon do Pará, você vai chegar em Dom Eliseu, né? Lembrando que Dom Eliseu tem cerca eletrônica de 55 km por hora. E em Dom Eliseu tem também esse trevo da BR-222 com a BR-010. Você vai parar o CT em posição perpendicular à pista, vai avaliar o risco, fluxo, contrafluxo, e quando estiver tudo tranquilo, você vai fazer esse cruzamento de pista aqui, virando à esquerda, seguindo sentido Belém, ok? Dom Eliseu também tem ponte de parada do lado esquerdo, do lado direito. De Dom Eliseu você vai seguir mais 63 quilômetros até o Lianópolis, né? Lianópolis também tem um ponto de parada autorizado, posto Shell, Madeireiro, lado direito de quem está indo. De Ulianópolis, a próxima cidade você vai trafegar mais 87 quilômetros, vai chegar lá no trevo de Paragominas, né? Na rotatória de Paragominas. Lá tem o ponto de parada autorizado, tem 2 postos, o posto Nagibão e o posto Roda Viva, que fica lá no trevo de Paragominas. De Paragominas você vai trafegar mais 49 quilômetros, vai chegar na cidade de Ipixuna. Passou Ipixuna tem a PRF,
depois de Pixuna, mais 14 quilômetros tem a PRF de Pixuna. Depois da PRF, 3 quilômetros tem a Vila Novo Horizonte, onde também tem um ponto de parada autorizado, o posto Shell, lá de Novo Horizonte, após Ipixuna. Passado a Vila Novo Horizonte, você vai seguir mais 30 km, vai chegar na cidade de Aurora, Pará, e depois de Aurora, mais 10 quilômetros, você chega na cidade de Mãe do Rio. Lembrando que todas essas cidades, a travessia urbana de todas elas tem cerca eletrônica de 50 km por hora, e nas rotatórias, duas rotatórias que tem, tanto no trevo, dos dois trevos de entrada para Paragominas, cerca eletrônica de 35 km por hora, ok? Chegando em Mãe do Rio, se faz necessário fazer uma parada neste posto Shell de Mãe do Rio, seja uma parada de 30 minutos ou uma parada para refeição, para que você tenha horário suficiente para chegar na usina após sair daqui, ok? Posto Shell, Mãe do Rio. Quando terminar o intervalo aqui no posto Shell de Mãe do Rio, você vai sair com seu caminhão aqui pela marginal, por essa marginal direita aqui. Não acesse a pista principal, vá pela marginal direita, segue aproximadamente uns 50, 70 metros, e aí você chega aqui no trevo da PA 256, tá certo? Por que você vem pela marginal? Para que você possa parar o caminhão em posição perpendicular e tenha condições de avaliar o fluxo e contrafluxo da via, sem a necessidade do uso dos espelhos retrovisores. Você tem uma visão de 180 graus aqui, para a esquerda e direita, avaliado o risco, tudo ok, tudo seguro, você realiza um cruzamento de pista com segurança e agora segue pela PA 252, sentido Concórdia do Pará, ok? Você saindo de Mãe do Rio pela PA 252, 6 quilômetros depois você vai chegar no posto da Polícia Rodoviária Estadual, ok? A PRE, Polícia Rodoviária Estadual. Detalhe importante, você precisa estar com a licença operacional e as AETs do Estado do Pará em dia, viu? A fiscalização aqui nesse posto de Polícia Rodoviária Estadual é muito austera, ok? Depois de Mãe do Rio, você vai passar por dois povoados pequenos, as casas ficam bem distantes da via, vai passar pela ponte sobre o rio Capim, e 44 quilômetros depois de Mãe do Rio, você vai chegar na cidade de Concórdia, Concórdia do Pará, ok? Chegando em Concórdia, você vai andar 1 quilômetro certinho, e você vai chegar aqui nessa praça. A praça vai estar do seu lado esquerdo. E aí você vai virar à esquerda aqui. Aqui é o trevo da PA 252 com a PA 140. Você vai virar à esquerda e seguir sentido Tomé-Açu, ok? Depois de Concórdia, 54 quilômetros, você vai chegar na cidade de Tomé-Açu. Tomé-Açu é uma travessia urbana de 1 quilômetro, 1,7 quilômetro, né? 1.700 metros, mas assim, tem um tráfego misto bem considerado, viu? Tráfego misto é caminhões, automóveis, e tem muito usuário vulnerável, que é motociclista, ciclista, pedestre. Então, é importante redobrar a atenção. Tem cerca eletrônica de 50 km por hora. Concórdia também tem cerca eletrônica de 50 km por hora. Mãe do Rio também tem cerca eletrônica de 50 km por hora. Um fato importante é que nessas cidades, com esse tráfego misto e muito usuário vulnerável, é importante reforçar a checagem de retrovisores, né, com mais constância, né? Trabalhar sempre, dirigir sempre, visualizando o cenário completo, ok? Depois da cidade de Tomé-Açu, temos o posto Ricari. Esse posto, ele atende como ponto de parada autorizado, viu? Ele tem borracharia e tem um restaurante ainda em fase de construção, mas se você parar, por acaso for horário de almoço ou de janta, o gerente disponibiliza o telefone de um restaurante que vem deixar o marmitex, ok? Tem banheiro, um banheiro só, um chuveiro e um aparelho sanitário, né? Mas o espaço é relativamente amplo, por isso a recomendação para quando estiver indo, que seja somente um caminhão por vez, porque o espaço não é muito abrangente, ok? Tá certo? Esse é o posto aqui
fica o restaurante que está sendo construído, a churrascaria, tá certo? Aqui é a borracharia. Então é o posto Ricari, que fica depois de Tomeaçu. Detalhe, o acesso é permitido para quando estiver voltando da Oleopan, sentido Belém, ok? 9 quilômetros depois de Tomeaçu, vem a cidade de Quatro Bocas, tá certo? Quatro Bocas, as mesmas características da travessia urbana de Tomeaçu. Travessia em pista simples, com tráfego misto, caminhões, automóveis, muito usuário vulnerável. Então as recomendações são as mesmas. Cerca eletrônica, 50 km por hora, tráfego misto, reforce a checagem de espelhos retrovisores com mais constância, né? Tenha uma visão geral do seu cenário para evitar qualquer conflito com esses usuários da via. Aqui na cidade de Quatro Bocas, atenderá como ponto de parada autorizado o posto Avenida, viu? Posto Bandeira Ipiranga. Ele tem oficina, tem borracharia e tem um espaço aqui onde dá para estacionar o caminhão de ré, tá certo? Dá para estacionar de ré. Tem esse espaço aqui, bem como esse espaço aqui. Tanto um quanto o outro dá para estacionar. Ele fica do lado direito de quem está indo Belém, Oleoplan, portanto o acesso a ele só é permitido no sentido de ida, né, para quem estiver indo. Lembrando que na volta tem um posto 9 quilômetros depois desse, que fica do lado oposto, que é o posto Ricari, ok? Aqui é o posto Avenida, na cidade de Quatro Bocas. Também tem lanchonete, não possui ainda restaurante, mas o proprietário também assegurou que pode pegar com os frentistas o número do telefone que o restaurante fornecerá marmitex, tá certo? Caso seja horário de almoço ou de janta, tá certo? Só tem um banheiro com um chuveiro e um aparelho sanitário, ok? Esse é o posto Avenida, na cidade de Quatro Bocas. 14 quilômetros depois de Quatro Bocas, você vai chegar desse trevo aqui, tá certo? É o trevo da PA 451 com a PA 256. Então você vai acessar aqui essa pista adicional de espera, vai parar e aguardar até o fluxo e contrafluxo estiver totalmente parado. Você vai ter que ter uma atenção muito especial para o seu retrovisor com relação ao fluxo que vem no seu mesmo sentido. E olhando o contrafluxo também. Quando estiver tudo ok, sem nenhuma movimentação, você sinalizará e fará aqui esse cruzamento de pista, né? Fazendo essa conversão à esquerda e pegando aqui a PA 256, sentido Vila Nova. Um fato que vale ressaltar é que a partir de Mãe do Rio, as rodovias são todas estaduais e sem acostamento, ok? Não tem acostamento. Então é importante você sair com horário cheio lá de Mãe do Rio, para que não tenha a necessidade de parar durante o percurso, ok? Quando você fizer o trevo, o cruzamento de pista e pegar a PA 256, você vai seguir 20 quilômetros por uma rodovia estadual com uma pista recém-pavimentada, sem sinalização horizontal, sem sinalização vertical, tá certo? E ainda com alguns pontos em obra de acabamento. Detalhe importantíssimo é que 8 quilômetros depois do trevo há uma curva acentuada, tá certo? Essa curva tem uma cerca eletrônica de 60 km por hora. O limite da cerca eletrônica, 60 km por hora. 8 quilômetros depois do trevo, ok? Um detalhe importante é que a PA 256, como já falamos, depois do trevo são 20 quilômetros de pista já pavimentada, sem sinalização horizontal e vertical. Depois desses 20 quilômetros são quase 40 quilômetros, 38 quilômetros, sendo que 20 quilômetros está em processo de tratamento, como nós estamos vendo aqui na foto, tá certo? Aí tem alguns pontos mais longos, que aí tem os sinalizadores pare e siga, tá certo? E outros menores que não tem. Vai ter muita caçamba, caminhão caçamba no trecho, eles estão empilhando material. Quando eles estão com o material empilhado, fica somente uma faixa da pista para trafegarmos. Mas são trechos de 200, 250 metros aproximadamente. Então você vê material empilhado, pare, avalie o contrafluxo. Se vier veículo sentido contrário, pare e dê a preferência. Caso contrário, você entra e passa. Um detalhe muito importante que vale ser ressaltado é esse aqui, ó. É uma pista, é uma estrada ainda, é um material que está sendo utilizado na terraplanagem,
é um material muito argiloso. Então é um material que não tem aderência. Essa estrada, uma vez molhada, ela fica muito escorregadia. Não precisa ser muita chuva. Um sereno que seja, se ela molhou como está aqui, umedecida, já fica escorregadia. Então a orientação é, se você estiver indo para a usina e chover, não entre. Aguarde a chuva passar, guarde ali umas 2 horas até enxugar totalmente para que você possa entrar. Porque mesmo com o CT vazio, vai patinar. Se você estiver na usina e chover, não saia, aguarde. Aguarde passar a chuva, depois da chuva, no mínimo 2 horas, 2 horas e meia, para que ela enxugue totalmente e você possa fazer o percurso com segurança. Se você já estiver no meio do trecho, que acontece, você saiu, não está chovendo, e você identificou que há chuva na frente, a orientação é que você pare antes de entrar no trecho molhado. Você pare para que você possa parar margeando a via, e assim não irá interditar o tráfego dos demais veículos, ok? Porque se você entrar no trecho molhado, a tendência de qualquer motorista é procurar o centro da via. E aí, se patinar, você vai ficar num ponto que vai interditar o tráfego indo e vindo daquele trecho. Então, pista molhada, não entre. Se entrar e chover, pare. Não insista, porque é muito escorregadio, ok? Porém, o fato mais importante desse DSR é chamar a atenção para 4 travessias de pontes de madeira iguais a essa que você está vendo na imagem. Esse caminhão é um caminhão da Lima que carregou na Oleoplan, está carregado com 56 metros cúbicos de biodiesel e está passando por sobre uma das pontes, ok? São 4 pontes. A orientação passe na velocidade mais baixa possível em primeira marcha, ok? Engrene, ponha o carro no módulo manual, engrene a primeira marcha e passe na velocidade mais reduzida possível e bem centralizado sobre as pranchas da ponte, tá ok? São 4 pontes. Quando você termina aqueles 20 quilômetros de rodovia já pavimentada, você vai se deparar com a primeira ponte. A primeira ponte ela tem uma extensão de 100 metros. As outras 3 pontes, tem essa ponte aí com extensão de 32 metros, outra de 20 e poucos metros e uma menor de 5 metros e alguma coisa. Mas todas são seguras, foram bem avaliadas, tanto na parte superficial quanto na parte inferior. A estrutura que dá suporte à ponte é segura, mas temos que passar em baixa velocidade para não gerar nenhum impacto sobre a mesma, ok? Quando você se aproximar, você passou as 4 pontes de madeira, passou uma ponte de concreto e as 4 pontes de madeira, você vai chegar no povoado Vila Nova. Quando você estiver próximo do povoado Vila Nova, você vai ver essa placa aqui, ó. Vila Nova, agroindustrial, acesso à área de cargas a 1.400 metros, ok? Você vai virar à sua direita, vai virar à direita, antes do povoado Vila Nova, você vai ver essa placa. Vire à direita, tá ok? Então você virou à direita na primeira placa, vai andar 900 metros e vai ver essa segunda placa aqui, os mesmos dizeres, Vila Nova, agroindustrial, área industrial a 500 metros. Agora você vai virar à esquerda, ok? E 500 metros depois você chega na Oleoplan. 500 metros depois da placa, você chega na Oleoplan. Espaço bem amplo para estacionamento, estaciona o caminhão e apresenta-se na portaria. Pois é, esse foi o DSR, Diálogo de Segurança de Rota, referente à rota Terminal Raizen de Belém para a Oleoplan de Vila Nova Agroindustrial. Grande abraço a todos, Deus nos abençoe.